Olá a você que nos acompanha aqui na nossa programação do canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e neste vídeo eu estarei mostrando para você como as elites estão se preparando já há muito tempo para, nos próximos anos, nos perseguir durante o período da Grande Tribulação. Algumas das suas tecnologias mais avançadas, que permitem tanto o controle quanto a eliminação de um grande número de pessoas, possivelmente já estão entre nós. Eu recebi uma prova disso, ok? Eu peço que você me acompanhe até o final deste vídeo com bastante atenção. Eu estarei falando aqui sobre os micro-robôs com aparência de inseto. Muitos deles possuem aí aparência semelhante a um mosquito, outros a abelha, enfim, existem inúmeros modelos. São pequenininhos e aparecem inofensivos, mas não se engane. Eles possuem muitas funcionalidades e entre elas eles podem servir inclusive como dispositivos nucleares. É isso mesmo. Meus amados, hoje nós temos aí muitas proteções no mundo para dispositivos nucleares. Temos radares altamente avançados que saberiam caso um dispositivo nuclear, um míssil, fosse lançado de um país para o outro. E certamente não só isso, as pessoas também veriam no céu, né, caso um dispositivo nuclear fosse lançado para a cidade delas. Agora, você imagine um pequeno mosquito que aparenta ser orgânico e inofensivo. As pessoas não teriam como se preparar para isso. Não teriam nem como se assustar. Tudo aconteceria de forma repentina, né? As coisas... Simplesmente um dispositivo desse poderia ser acionado e uma área de quilômetros poderia ser devastada. Este é o mundo que nós vivemos hoje. Nós estamos entrando no período da Grande Tribulação e a própria Escritura nos fala que será um período tão difícil que, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Pois é. Eu estarei mostrando para você as imagens que comprovam o suposto micro-robô registrado aí, operando recentemente. Вот она мошка, короче. Сейчас приближу. Сейчас крылья уберу. Вот цифра 36. Прям видно на мошке. Meus amados, eu particularmente não tenho dúvidas de que essas imagens são sim de um micro-robô, de um falso mosquito, ok? Inclusive ele possui uma numeração 38, o que sugere que existem inúmeros outros por aí. Pela língua falada do apresentador do vídeo, nós temos aí a suposição de que este dispositivo ele foi registrado próximo da Rússia ou na Ucrânia. O que não é nenhuma surpresa para mim, sendo bem exato com vocês, pois muitas coisas estranhas estão acontecendo na Ucrânia, muitas tecnologias estão sendo testadas lá agora. Existe uma cortina de ferro que só deixa passar para nós as informações que eles querem que nós saibamos, no momento que eles querem que nós saibamos. Mas você veja, por exemplo, existem relatos de ucranianos que estão vendo anjos no céu, outros estão vendo OVNIs, outros estão presenciando aí dispositivos que lidam com frequências desde o início do conflito. Enfim, os falsos mosquitos, micro-robôs também, muito provavelmente já estão lá. E eu não duvido que eles estão nos últimos anos em todos os locais do planeta já nos espionando. Talvez estejam na sua casa neste exato momento, né? Acontece que esses micro-robôs são antigos, ok? Eles não são uma fantasia, não são ficção científica, são um projeto antigo. Eles foram apresentados para o mundo ali por volta do ano 2000, né? Muitas universidades estavam trabalhando aí nessas tecnologias e a primeira atribuição que nos foi apresentada pela mídia é que eles poderiam agir como pequenos espiões, né? Eles possuem a capacidade de portar microcâmeras e microreceptores de áudio. Depois, né, deles apresentarem esse dispositivo altamente tecnológico para esse fim, vieram algumas organizações ligadas a SA.UD e disseram que micro-robôs, falsos insetos, também poderiam ser usados para colocar substâncias nas pessoas, possíveis, entre aspas, remédios. E isso é um pouco engraçado, porque nós temos, obviamente,
a liberdade de decidir o que irá ou não ser colocado no nosso corpo, seja um remédio ou não, qualquer tipo de substância, né? Mas aparece que a elite mundial não pensa assim. E no momento que eles possuem um dispositivo capaz de injetar uma substância no nosso corpo, eles não irão perguntar se nós iremos concordar com o uso dessa substância ou não. Concorda comigo? Inclusive, né, substâncias que podem potencialmente, é claro, modificar o nosso material genético. Eu tenho dito, meus amados, desde o ano de 2020 que a elite usará muitos meios para profanar o material genético da humanidade, não apenas um. Ok? Eu disse, não foquem apenas em um meio que vocês estão vendo aí. Estejam atentos para tudo. Eles usarão dos alimentos, usarão de microtecnologia, usarão de tudo. A própria água, talvez, enfim. Estou aqui, né, trazendo uma conjectura dentro dos conhecimentos e das informações que eu possuo, ok? Agora, iremos entrar um pouco na perseguição da grande tribulação, né, na redução populacional. Esses dispositivos podem operar como mini ogivas atômicas. Não acredita em mim? Eu estarei lendo para você agora, neste exato momento, uma matéria de uma das maiores redes de comunicação do mundo, a CNBC. E o título diz o seguinte: mini dispositivos nucleares, essas armas robóticas, semelhantes a mosquitos, estão sendo preparadas para uma batalha futura. E aí eu pergunto para você, que batalha é essa? Essa matéria foi publicada em 2017. Que batalha esta elite está se referindo nesse artigo, digamos assim? Seria a Grande Tribulação? Seria a Terceira Batalha Mundial? Enfim, com toda certeza, essa batalha é contra todos nós. Isso não tenha dúvidas. Ela pode receber o nome de Terceira Batalha Mundial, pode receber o nome que for, mas é contra nós. Contra mim, contra você, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, enfim. Contra a humanidade. A semente da serpente contra a semente da mulher. Deixe-me continuar lendo a matéria aqui. Vários países estão desenvolvendo nanoarmas que podem desencadear ataques usando mini-bombas nucleares e robôs tais semelhantes a insetos. Embora possa parecer coisa de ficção científica, hoje, no caso em 2017, o avanço da nanotecnologia nos próximos anos a tornará uma ameaça maior para a humanidade do que os dispositivos nucleares convencionais, segundo especialistas. Acredita-se que os Estados Unidos, a Rússia e a China estejam investindo bilhões em pesquisa de nanoarmas. E um desses especialistas, o Luiz Delmonte, né, que é físico e também futurista, lá de Minnesota, uma figura importante, ele declarou o seguinte, abro aspas, os nanobots são a verdadeira preocupação para todos nós em relação a acabar com a humanidade, porque eles podem ser usados como dispositivos de destruição em massa, fecho aspas. O que eu disse para você? Hoje, nós temos aí as ogivas convencionais e existem algumas proteções, né, para elas. Mas e esses pequenos robôs? Não existem proteções para eles. As pessoas não estão preparadas para isso, né? Não saberiam caso houvesse aí um plano de usar esses pequenos robôs nas cidades. Não é mesmo? Enfim, a matéria continua. Uma pequena previsão inquietante feita por Delmonte, né, esse especialista, é que terroristas poderiam colocar as mãos em nanoarmas já no início do ano de 2020 por meio de fontes do mercado negro. Agora, algumas coisas que nós precisamos considerar aqui, né? Eu sou jornalista. E eu, particularmente, não entendo como ele possui essa informação aqui. Qual é a fonte dele? Como ele sabe que organizações aí, terroristas, podem, no ano de 2020 já, possuir esses dispositivos, sendo que ele disse isso em 2017?
Talvez ele saiba de alguma coisa que nós não saibamos. Na matéria ele não fala de onde ele tira essas informações aqui, né? Mas com toda certeza, meus amados, isso é um anúncio para todos nós, isso é um aviso, ok? Então se engane. A matéria continua. De acordo com esse especialista, as nanoarmas são muito menores do que, algumas delas, né? Muito menores do que um fio de cabelo humano. E os nanobots, semelhantes a insetos, podem ser programados para realizar várias tarefas, incluindo injetar toxinas em pessoas ou contaminar o abastecimento de água de uma grande cidade. Veja só. Outro cenário que ele sugeriu que o nanobot poderia ocasionar no futuro é voar para uma sala e jogar um VN.no em algo, como comida, para presumivelmente, atingir um indivíduo em particular. O governo federal dos Estados Unidos define a nanotecnologia como a ciência, tecnologia e engenharia de coisas tão pequenas que são medidas em nanoescala, ou seja, a 1 a 100 nanômetros. Um único nanômetro é cerca de 10 vezes menor do que a largura da molécula de DNA de um ser humano, veja só. Além dos nanobots, com semelhança de insetos, existem outras tecnologias muito mais avançadas, menores, imperceptíveis para todos nós, né? Embora a nanotecnologia tenha produzido grandes benefícios para a medicina, eletrônica e aplicações industriais, pesquisas federais estão em andamento e podem produzir nanobots. Ou seja, a matéria já se contradiz aqui, né? Porque o jornalista ele começa escrevendo que os Estados Unidos, a China e a Rússia estão desenvolvendo, já estão aplicando bilhões de dólares nisso, e depois eles falam que não, que as pesquisas estão aí em andamento para produzir. É lógico, essas informações não vêm a público de forma aberta. E eu gostaria de falar mais sobre isso. Enfim, vamos continuar aqui. Por um lado, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, a DARPA, dos Estados Unidos, tem um projeto chamado Fast Lightweight Autonomy, com o objetivo de permitir que drones autônomos entrem em um prédio e evitem bater em paredes ou objetos. A DARPA anunciou um avanço no ano passado, ano de 2016, após testes em um hangar em Massachusetts. E aqui a matéria vai seguindo, né? Mas basicamente, vocês viram do que estes nanorobôs são capazes, e não tenha dúvida, meus amados, eles serão usados sim no futuro, no período da grande tribulação, contra nós. Nós somos o problema. Nós, inclusive, principalmente as pessoas que não aceitarem o governo único mundial. Não é mesmo? Pois é, por este motivo, eu peço que você esteja preparado para, em qualquer eventualidade, sair das grandes cidades. É isso que a Bíblia nos recomenda. É isso que a Bíblia nos recomenda. Quando nós tivermos todos os sinais, devemos sair dos grandes centros, pois quem ficar nos grandes centros será completamente uma presa fácil para eles, ok? Um abraço a todos. Em breve nós retornaremos aqui no canal Matrix Mundial com mais informações. Eu peço que você se inscreva no nosso YouTube e também siga a nossa página do Facebook para não perder nenhum vídeo.